Bom, pessoal, para quem está acompanhando essa sequência de vídeos, se tu tá nesse vídeo aqui e não assistiu pelo menos os dois últimos, volta aí atrás, tu vai ver como eu estou morto na Itália em 1990. É disso que eu estou é isso que eu estou narrando agora. Eu com essa parada cardiorrespiratória, eu morro, né? Morro. Uma coisa parece tão normal, né? Como nascer é o morrer, né? Eu morro. Só que tudo isso que eu estou narrando para vocês são eventos que eu fico sabendo depois e consigo interpretar depois esses eventos, até o evento morte. Resumindo, eu em determinado momento eu volto desse estado de morte e eles estão me segurando. Tem pessoas me segurando pelos braços. Eu estou de pé com a cabeça caída, né, desmaiado, e eu ainda sinto o último soco mesmo, soco no rosto e no peito, socos no peito, e eu volto. Quando eu volto, eu não só respiro, mas eu vomito sangue, mas assim, ó, vem pro peito, todo o sangue escorre no peito, eu vomito em mim mesmo, né? Em eu próprio, eu me vomito todo, fico lavado, e era um jaleco azul clarinho, eu fico lavado de sangue, que é todo aquele sangue que eu tinha engolido, né? E um pouco sai do estômago, um pouco sai das vias respiratórias, do nariz, da boca e tal, assim, ó, sangue. E as pessoas estão me segurando pelos braços, tem gente me segurando pelas costas e tem gente na minha frente que tinha acabado de me soquear e tal, né, de enfiar a mão para tentar ver se com aqueles socos eu voltava, e eu voltei, né? No momento que me deixaram de pé, eles conseguiram me liberar as vias respiratórias, não liberar total, mas quase com socos e tal, e o vômito, eu tendo vomitado, eu libero as vias respiratórias e eu volto, né? O coração volta a bater e eu volto à vida. A primeira coisa, assim, eu não estou entendendo o que aconteceu. Quando tu volta de um desmaio desse, tu não entende, eu não entendia nada, né? E se vocês jogar no Google aí, no Maps, vocês jogam ali Milano, Viale Moscova. Foi na Viale Moscova, que é bem no centro, central. Tu joga ali no centro de Milão. Viale Moscova. Essa garagem, essa Viale Moscova, era uma via bem movimentada. E eu, no meio daquela confusão, quando eu vejo o chão lavado de sangue, mas assim, ó, poça de sangue, todo o sangue que eu tinha, né, perdido, estava ali no chão, sangue. Eu não estou entendendo nada, e a primeira coisa que eu penso é que eu fui atropelado. Ali era uma via muito movimentada, apesar de nós não estarmos na rua mesmo, na calçada, eu penso, eu fui atropelado. A ideia é porque o estado que eu estava, né, e aquele estado de choque também, eu digo, cara, fui atropelado, mas como? Eu não entendia como e tal. E italiano, você sabe que italiano fala rápido, né? Eu já não entendia nada. Tu imagina, e detalhe, eu fiquei tanto tempo morto que já tinha ambulância ali. Então imagina, o tempo de chamarem ambulância, da ambulância se deslocar lá e tal, já tinha ambulância, já tinha paramédicos, já tinha... Quanto tempo eu fiquei morto, eu não tenho ideia, eu não tenho noção de quanto tempo eu morri. Tava aquela confusão toda, e a rua, como era uma via muito movimentada, apesar de ser um sábado de manhã, eu tinha ido lavar um carro ali e tal, e apesar disso tinha movimento ali na via, e à medida que as pessoas iam passando na calçada
e viam as pessoas me batendo, porque eles estavam me espancando para ver se eu voltava à vida, aquilo virou uma situação que as pessoas achavam que era uma briga, que eu estava apanhando, que estavam me matando, batendo em mim. Isso deu polícia, deu ambulância, e tinha uma multidão, era gente, tinham fechado a frente da garagem de tanta gente. Eu só olhava aquele mar de pessoas e ambulância e polícia e aquela confusão. E vocês imaginam centenas de italianos falando tudo ao mesmo tempo em italiano. Se tu não consegue entender um italiano falando, tu imagina uma centena de italianos numa situação de estresse, todos falando ao mesmo tempo, blá, 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 blá. Eu não entendia, e eu já não entendi o italiano, com eles falando daquele jeito, muito menos ainda. Eu tento falar para eles calma, né? Eu tento pedir para eles calma, calma. Eu queria entender o que tinha acontecido. Até aquele momento eu não tinha entendido nada. E eu pedindo calma, calma, mas a primeira palavra que eu fui falar, como os 4 dentes estavam quebrados, eu senti a minha língua passar. A minha língua passou. Né? Quando tu fala, a língua encosta nos dentes, e a minha língua passou e saiu aquele som chiado assim. E eu disse, cara, eu passei a língua, tentei passar a língua nos dentes e vi que os dentes estavam quebrados. E neste mesmo momento eu olho para o chão, eu vejo meus pedaços de dente no chão, no meio daquele sangue assim. Eu vejo os pontos brancos assim, eu digo, cara, meus dentes, cara, eu quebrei meus dentes, cara. Desespero, vocês não imaginam, eu chorava. Eu chorava de ver meus dentes quebrados. Eu digo, cara, eu quebrei os dentes, cara, eu quebrei os dentes. E à medida que eu tentava falar, eu espirrava sangue da boca. Vocês imaginam tu morrer porque tu cortou a ponta do dedo, cara. Não foi cortar, arrancar um pedaço, não. Foi um risquinho que a chave de fenda pegou na ponta do meu dedo. Eu estava lavando um carro com uma pressão muito forte de física, de estresse, de velocidade, né? O corpo com a circulação sanguínea a 1000 e tal. Meu sangue espirrava, estava com muita pressão, né? Meu sangue espirrava. Bom, isso foi o que aconteceu. Essa foi a história do que aconteceu. Me levam para o hospital de ambulância. Eu tô mal, tô muito mal, mal mesmo. Quando eu caí e com os espancamentos, eu bati muito forte o joelho no chão. O meu joelho doía muito, meu joelho estava uma bola, estava enorme assim, eu olhava uma bola enorme, inchado, e eu não conseguia caminhar, né? Muita dor nas costelas, porque me espancaram muito com aquela história de achar que iam fazer massagem cardíaca. Depois me contaram que quando eles não souberam mais o que fazer, eles pularam em cima do meu peito. Pularam. Tu imagina homens, tu deitado no chão, com pessoas pulando em cima do teu peito, em cima das tuas costelas, em cima de ti, pessoas pulando, para ver se tu volta à vida. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu racho as costelas. Na verdade, não fizeram nem raio-x, mas depois eu sentia que eu estava com as costelas quebradas, porque eu não conseguia respirar. A dor, assim, para tentar respirar, a dor no peito, nos pulmões, assim, era demais. Nas costelas, aquela parte abaixo, assim, do peito, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia me virar na cama. Eu estava assim, ó. Mas isso já era depois, né? Naquele momento eu vou de ambulância, eu sinto que eu estou muito mal, sabe? E as pessoas lá, os paramédicos, os médicos lá, depois no hospital, quando eu cheguei, a ideia é que lavado de sangue, com os dentes quebrados, a cara toda amassada, toda machucada, de soco, de chutes, de tudo que fizeram para ver se eu voltava. Vocês imaginam o estado que eu estava. Os médicos acharam que eu tinha sido atropelado. As pessoas, onde é que foi o atropelamento? Os italianos conversam, eu só via eles falando entre eles, mas diziam que os médicos iam la máquina,
carro em italiano é máquina, né? Foi uma das primeiras palavras que eu aprendi em italiano, é que carro é máquina. A palavra carro é máquina. La máquina seria a carro, né? Porque la máquina. La máquina, qual foi a máquina? Qual foi o carro que me atropelou? Porque, né? E não tinha sido um carro, tinha sido 50 carros que passaram por cima de mim, devido ao estado que eu estava destruído. Bom, resumo, dali eu pego um táxi, os italianos não fazem nada, não me costuram a boca. Eu pergunto, tá aí meus dentes quebrados? Ah, vai via, pega o teu rumo. Bem assim, os italianos assim, no hospital, médicos. Vai via, pega o teu rumo, vai-te embora. Eu saí caminhando, saí me arrastando do hospital. Tinha uma rampa de acesso com aqueles ferros do lado, eu saí me arrastando, me pendurando nas paredes e tal. Eu chego num ponto de táxi ali, eu só peço para ir pro tal do apartamento, esse que eu tinha alugado e tal. Eu chego então depois lá no tal do apartamento, tá, os outros brasileiros estão lá e tal. Cara, quando os caras abrem a porta, os caras dizem assim, cara, tu foi atropelado, Vocês imaginam o estado que eu tava, vocês imaginam o estado destruído, né? E os caras vendo eu com os dentes quebrados e tal. Depois eu viro piada, né? Eu viro meme, piada entre os brasileiros, por eu ser gaúcho. Todo mundo, gaúcho é macho, né? Os caras, que gaúcho macho de merda que tu é, cara. Tu, por causa de um risquinho no dedo, tu quase... Eu virei piada entre os brasileiros lá. Um gaúcho de merda, sabe? Eu virei um gaúcho de merda. O cara tem um risquinho na ponta do dedo e morre. Mas quando que eu sei que eu morri? Aí que entra a experiência de quase morte, né? Depois que eu passei por tudo isso, depois que eu vou para o apartamento, depois que eu tô lá deitado com fome, ninguém me leva comida, ninguém me dá um remédio, ninguém me dá uma aspirina, ninguém me dá nada. Eu tô lá morto em cima da cama, todo quebrado, sem dinheiro, sem comida, e ninguém fazia nada por mim. É tipo assim, cara, ou tu sai daí ou tu morre aí em cima dessa cama. A situação foi essa. E nesse momento que eu já tô lá no apartamento e tal, eu começo a voltar tudo que aconteceu nesse acidente, né? E daí que eu percebo a experiência de quase morte, mas não que eu sei que aquilo ali é uma experiência de quase morte, mas eu sei que algo muito estranho aconteceu. E esse algo muito estranho que aconteceu, eu começo a narrar no próximo vídeo. Acompanhe. Valeu!